Pessoal, aula sendo gravada a partir de agora, essa alucinação aí das aulas remotas. Hoje é quarta-feira, 30 de setembro, terceirão, né? Gente, eu tô aqui na escola, velho. Tô morrendo de saudade da escola, eu vim pra cá. Porque eu, sinceramente, eu não aguentava mais dar aula em casa, cara. Em casa vai tio, vai primo, vai amigo, tem cachorro do vizinho. Aí eu peguei uma outra casa no centro da cidade, aí sobe o trator da prefeitura. É uma alucinação. Aí eu falei, vou lá na escola, né? Aí tô aqui, peguei uma sala aqui, invadi aqui que nem um MST, invadi aqui uma sala em desuso e tô aqui na escola agora. Bacana. Gente, é o livro 7. Só tem você aí na escola, Ronaldo? Se tem alguém? Não, a diretoria tá tudo aí, tem as professoras do infantil também, a galera tá aí. O pessoal do administrativo, né? Da limpeza e tal, o pessoal tá aqui. Eu que tomei uma sala aqui para mim. Bom que a internet aqui também é boa. Aí deu bom, então. Não, tá da hora. Curti. Comecei, acho que dia que foi? Essa semana, acho que eu vim a primeira vez. Semana passada, não lembro. Sei que eu vim aí, ajustei. Bom, gente, graças a Deus eu acabei aquele livro 6, porque me deram aquele livro grandão, igual de vocês aí. Aquilo é um trambolho, né? Pelo amor de Deus, como vocês vão carregar aquele negócio? Agora me deram só a minha frente aqui, né? Frente 113, aí eu tô com uma apostilinha pequenininha, não sei se dá para ver aí. Aí agora, nossa senhora, não me perco mais. Porque naquela outra lá grandona eu não achava nada naquele treco. Bom, livro 7, módulo 19. Princípio do desprezo da ordem. Princípio do desprezo da ordem. Vocês estão com a apostila aí? Já se acharam? Módulo 19? Sim? Todo mundo aí com o módulo 19? Página, exercícios propostos. Eu estou na página, sei lá que página que é isso aqui, acho que é a página no 22, eu acho. No meu não tem página aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Módulo 19. Tranquilo aí com vocês? Vocês estão no mesmo exercício que eu? 362? Beleza. Bom, vocês lembram um pouquinho dessa coisa do desprezo pela ordem ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Nos dois últimos módulos, nós calculamos o princípio fundamental da contagem. E lá a gente não levava em consideração a ordem dos elementos ou não, né? Aqui a gente tem que levar em consideração a ordem dos elementos, que entra a combinação simples e tal, ou permutação com repetição. O que é essa ordem dos elementos? Só para a gente dar uma retomada. Por exemplo, vou fazer o cálculo de jogos do Campeonato Brasileiro. Aí é pontos corridos, todo mundo contra todo mundo. Se eu quiser apenas a quantidade de jogos do primeiro turno, vou calcular lá, todos. O São Paulo joga contra o Corinthians e o Corinthians joga contra o São Paulo. São dois jogos diferentes, são os mesmos elementos, São Paulo e Corinthians, porém, no primeiro jogo é no Morumbi, o segundo jogo é lá no Estádio Municipal de Itaquera, lá, que é o estádio público nosso, né, da cidade de São Paulo. Então, são os dois jogos diferentes. A ordem dos elementos, a ordem desses elementos importa. São Paulo contra Corinthians é um jogo, Corinthians contra São Paulo, eu inverti a ordem dos elementos, mas é um jogo completamente diferente. Ele entra para a minha contagem, porque é um outro jogo. Agora, se não fosse essa situação, se fosse apenas primeiro turno, né? Não os dois turnos, São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, é o mesmo jogo. A ordem dos elementos inverte, né? São Paulo contra Corinthians, ou Corinthians contra São Paulo, a ordem deles importa, a ordem deles inverte, mas elas não importam, é jogo único, só tem aquele jogo. Então veja, se eu vou fazer uma contagem, e na hora que eu faço uma análise daquela situação, a ordem dos elementos for importante,
princípio fundamental da contagem é aquilo que a gente fez nos 2 últimos módulos. Agora, se na hora que eu vou analisar o meu problema, a ordem dos elementos na contagem não importa, né? Então eu preciso descontar essa repetição. Essa repetição da troca, da permuta entre os elementos, eu preciso descontar. E desconto, a gente traz da mesma ideia da matemática financeira. A gente faz uma divisão. Dar um desconto em matemática financeira, um desconto de juros, por exemplo. Calculei os juros, vou dar o desconto. Eu divido, faço uma divisão, né, pelo fator ali de acréscimo, né, pelos juros. Aqui é a mesma coisa. Para eu descontar a repetição entre os elementos, eu faço uma divisão. É por isso que, no fim das contas, em análise combinatória, você não precisa nem de fórmula. Né? Eu tentei já várias vezes no cursinho na USP, por exemplo, passar para os alunos a ideia de resolver tudo sem fórmula, porque eu sou um cara que eu odeio fórmulas. Só com o princípio fundamental da contagem, no final você desconta a ordem fazendo a divisão. Mas o aluno às vezes já está acostumado com fórmula e ele não gosta tanto, então acaba viciando até o professor, porque hoje em análise combinatória, normalmente eu uso a formulinha de análise combinatória também. Bom, quem lembra a fórmula de combinação simples? Vamos ver se alguém lembra aí. Eu tenho que a minha combinação simples, ela combina 2 elementos, né? Um valor n e um valor p. N e p. Por exemplo, eu tenho 10 pessoas numa sala e eu quero dividi-las em grupos de 2. De quantas maneiras eu posso fazer isso? Ou seja, eu quero pegar essas 10 pessoas e dividi-las em grupos de 2 em 2. Eu pego esse valor de n, que é o meu total de elementos, n fatorial, e aí eu divido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Essa é a fórmula de análise combinatória. Quando é que vocês vão usar isso? Quando a ordem dos elementos não for importante. Por isso que o material do Koch traz o desprezo pela ordem. Eu não gosto da ordem, a ordem não me interessa. A ordem dos elementos, né? Não me interessa. Então eu preciso descontar aquela repetição, né? Vou fazer a contagem. São Paulo contra Corinthians, Corinthians contra São Paulo. São 2 jogos diferentes, ou seja, contei 2 vezes. Mas se a ordem dos elementos não me importa, então esse Corinthians e São Paulo repetiu o mesmo jogo. Então eu preciso descontar, preciso tirar essa repetição aí dos elementos, né? Essa permuta aí eu vou precisar descontar. Então quando isso acontecer, quando eu tenho desprezo pela ordem, eu uso essa formulinha aqui, tá? Que é de combinação simples. Professor, também tem a fórmula de arranjo, que eu lembro lá. Dependendo do professor, do material, ele dá a formulinha do arranjo, onde ele tira apenas esse P aqui. Besteira. Arranjo simples ou arranjo com repetição, você resolve tudo por princípio fundamental da contagem. Passa aqueles tracinhos lá. Tem muito exercício que a gente fez do outro lá, que era arranjo, e a gente resolveu tudo por PFC. Aqueles tracinhos vai fazendo a contagem. Todos, sem exceção. Tá? A única coisa que você pode mudar é quando aparece aí o desprezo pela ordem, tá? Bom, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, senão não dá tempo de a gente resolver nenhum. Eu tenho alguns exercícios bem interessantes para resolver aqui. Inicialmente, vou pegar esse aqui, que traz uma ideia de permuta para a gente. Na figura a seguir, as linhas horizontais e verticais representam ruas e os quadrados representam quarteirões. A quantidade de trajetos de comprimento mínimo ligando o ponto A até o ponto B ou seja, eu tenho ruas e quarteirões ali. Eu quero ir do ponto A até o ponto B. Eu tenho um monte de caminhos que eu posso fazer, né?
Por exemplo, sei lá, eu posso vir sair aqui de A, subir, virar, descer, virar, subir, subir, subir e vir embora, até chegar em B. É um caminho, tá? Ou eu posso fazer um outro caminho que vai ser um pouquinho mais curto. Deixa eu pegar uma outra cor. Eu posso, deixa eu pensar, vou vir reto, fazer aqui em azul, reto de novo, reto, 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 subir, subir, subir. Então, fui para frente e subi. Vamos contar aqui, ó. Andei uma rua, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, esse caminho vermelho já está fora, porque eu quero de comprimento mínimo. Então, isso que está em vermelho, tchau. Não é uma possibilidade válida para o nosso problema. Agora, esse que eu fiz em azul, observe que eu tenho várias maneiras de fazer da mesma maneira. O que eu fiz ali? Eu fui para frente, depois eu fui para frente de novo, para frente, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. 4, 5 vezes para frente, depois eu fui para cima 3 vezes. Para cima e para cima. Deu meus 8 movimentos ali. 5 para frente, 3 para cima. Vamos ver se eu fizesse algo assim, ó. De A, vim para frente. 1. Vai contando alguém para mim que eu perco as contas. Vim para frente 1. Subi. 1 para cima. Para frente, 2. Para cima. 2, né? 2 e 2. Para frente, 3. Para cima, 3. Para frente, 4. Para frente, 5. Nesse caminho, eu usei de novo 5 vezes para frente e 3 vezes para cima. Então, observe que o menor caminho, se você fizer outros testes, eu vou parar aqui por conta do tempo, qualquer caminho que você faça, o menor dele sempre vai ter a repetição de 5 vezes para frente e 3 vezes para cima. Portanto, a diferença é só a ordem. Se eu vou para frente primeiro e subo, ou se eu vou para frente, para frente, para frente. Né? De qualquer maneira, vai sempre aparecer 5 vezes para frente e 3 vezes para cima. Portanto, se trata de um problema de permutação. Permutação, a troca, né? A troca dos elementos ali se permutando, trocando de lugar o tempo inteiro, né? Aquela ideia de anagramas. Vocês devem se lembrar dos anagramas ali. Quantidade de palavras que eu consigo formar. Então, como eu quero só permutar, né, eu poderia ter aqui F, C, F, F, C, F, C, ou seja, é só uma permutação. É só eu pegar a quantidade de letras que eu tenho, que são 8, 8 fatorial. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. Permutar as 8 letras, como se fosse um anagrama, é só pegar a quantidade de letras e fazer o fatorial dela. 8 fatorial. Tá? Então, um anagrama da palavra amor. Quantos anagramas eu escrevo com a palavra amor? 1, 2, 3, 4. 4 fatorial. Esse aqui é bonitinho. Agora, a minha palavra aqui, né? FFFCCC, eu tenho repetição. E aqui, nesse capítulo, nesse módulo, nós temos o desprezo pela ordem. A repetição de elementos eu tenho que desconsiderar. Quantas repetições eu tenho? O F se repetiu 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu desconto 5 fatorial. E o C? 3 fatorial. Então, a minha permutação com repetição é calculada com o total de letras, 8 fatorial, dividido pela quantidade de vezes que as letras se repetem.
5 fatorial vezes 3 fatorial. Fazendo as contas, 8 vezes 7 vezes 6. Do 5 para trás vai cancelar com o 5 fatorial aqui embaixo. Dividido por 3 fatorial, que é 6. Corto o 6 com o 6, 8 vezes 7, 56. Letra I. Dúvidas? Gente, eu estou dando teoria e resolvendo exercício ao mesmo tempo. Acho que tá de boa. Boa, né? De boa. Se eu pegasse a palavra banana, pergunto quantos anagramas tem. Quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 fatorial. 6 fatorial. E aí eu tenho a repetição. O A repete 3 vezes, divide por 3 fatorial. E o N aparece 2 vezes, 2 fatorial. Aí é só calcular. Beleza? Isso é um anagrama. Então, o anagrama simples é a palavra amor, não tem repetição. Um anagrama com repetição é quando as letras se repetem e você desconta essa repetição delas. Tá? Então, lembre-se, desprezo pela ordem. Próximo exercício que eu tenho aqui é o 365 da Unicamp. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Bom, aqui já vai aparecer combinação simples. O Grêmio Estudantil do Colégio Alvorada é composto de 6 alunos e 8 alunas. 6 alunos e 8 alunas. Né? Na última reunião do Grêmio, decidiu-se formar uma comissão de 3 rapazes e 5 moças. Esse I aqui já é um conectivo. Para a organização das Olimpíadas do Colégio. De quantos modos diferentes pode-se formar essa reunião? Bom, então eu quero formar grupos que tenham mulheres e homens. Se eu colocar num grupo, eu tenho que pôr ali 5 moças, né? 3 rapazes, porque é mais fácil para eu lembrar. Vou colocar 3 rapazes, o João, Juliane, o Henrico e o Caio. Coloquei os 3. Olha a ordem dos elementos. João, Henrico e Caio. Mas se eu formar uma outra comissão, onde eu vario aqui a ordem deles, ao invés de começar com João, Henrique e Caio, eu começo com Henrico, Caio e João. Alterei a ordem dos elementos, mas eu construí a mesma comissão, né? Troquei a ordem deles, mas a comissão é a mesma. Portanto, a ordem dos elementos da comissão não importa. Eu tenho que descontar, eu tenho desprezo pela ordem dos elementos. Né? João, Henrico e Caio é a mesma coisa que Henrico, João e Caio. Dá na mesma. Então, eu preciso descontar essa ordem aí. Bom, trata-se, portanto, de combinação simples. Aí nós vamos usar a formulinha. Combinação NAP é igual a N fatorial, N menos P fatorial e P fatorial. Tá? A combinação simples também poderia sair por número binomial aí, né? Quem conhece, a gente vai ver mais para frente. Eu tenho que formar, então, um grupo de alunos e alunas. Fazer a combinação deles, na minha comissão, eu tenho 3 rapazes na minha comissão e eu tenho 6 disponíveis. Portanto, eu vou pegar esses 6 rapazes e vou dividi-los em grupos de 3 em 3. Né? Tenho lá 6 alunos do 3º ano e eu começo a pegar 3. Portanto, a minha combinação vai ser dos meus 6 disponíveis combinados 3 a 3. Dos 6 garotos, eu quero 3. E esse eu conectivo, então é uma multiplicação, eu tenho a combinação das meninas. As meninas eu tenho 8 no total,
E eu vou combiná-las de 5 em 5. Então, combinação de 8, 5 em 5. Seguindo a formulinha nossa, vou trazer mais para cima. Combinação de 6 em 3. O 6 fatorial, dividido por n menos p. O n é o meu 6. O p é o 3. 6 menos 3, que vai me dar 3 fatorial. E o p fatorial é o meu 3, vezes 3 fatorial de novo. Lembraram da formulinha? Lembram? Lembram, né? Beleza. Vezes combinação 8, 5 a 5, né? 8 fatorial. 8 menos 5, porque é n menos p. 8 menos 5, 3 fatorial. E o p fatorial é o 5 fatorial. Eu não sei por que cargas d'água o aluno gosta desse método aqui de decorar a fórmula. Tá? Aí chega lá na prova, eu vejo o professor chegar em prova de concurso e fica lá decorando fórmulas e desesperado com arranjo, combinação e tal. Você vai calcular isso aqui, eu vou deixar para vocês. Sem fórmula, gente, você pode fazer diferente. Às vezes eu prefiro. O aluno me viciou na fórmula, porque o aluno sempre usa a fórmula. Mas, por exemplo, alunos, meninos, né? Vou usar 3 rapazes. Então, eu tenho 3 opções. Então aqui é os meninos, né? M dos machos. E aqui eu vou colocar as meninas, 5. Por H ali, senão não vai ficar isso. Eu vou usar o M. Os homens. E aqui as mulheres. 1, 2, 3, 4, 5. Na minha comissão eu terei 3 rapazes e 5 meninas. Bom, para a primeira casa eu tenho 6 alunos, né? 6 opções. Para a segunda opção, para a segunda casa, o segundo aluno, 5. Aqui 4. 4 opções. Professor, mas isso aí é PFC, isso aí era nos módulos anteriores. Perfeito. Nesse caso aqui eu tenho desprezo pela ordem? Tenho. Divide por 3 fatorial. Quantos elementos eu tenho? 3? 3 fatorial. Troco a permuta. Desconto a permuta. Então vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial. E as mulheres? Para a primeira mulher da comissão eu tenho 8 opções. 7, 6, 5 e 4. Quantas permutas eu tenho ali? 1, 2, 3, 4, 5. Divide por 5 fatorial. Tenho desprezo pela ordem. Gente, eu acho muito mais fácil. Você não decora mais nada, né? Você já aprendeu o PFC, no desprezo pela ordem você desconta a permuta. Faz a conta, vai dar a mesma. Faz as duas contas. Essa conta aqui, com a fórmula, e essa outra continha ali sem a fórmula. Façam aí que eu já cansei de falar já, tô falando muito. Quem não respondeu a lista de presença no chat, por gentileza, nome e número lá, senão depois fica com falta. Porque eu nem sei quem está aqui. Né? A Isabela eu estou vendo, o Gabriel já falou comigo também, a Karen eu estou vendo, o Caio, o João já falou, acho que o Henrique apareceu ali, mas o restante eu nem vi. Então põe aí para mim a lista de presença. Quanto deu aí? Alguém já conseguiu? Vai simplificando, né? Denominador 5 fatorial, 3, vai simplificando tudo. Meu deu 1120. Nas duas contas? Não, só na primeira. Beleza, 1120. Faz a outra agora.
E a letra D, né? Lembrando que o E você vai multiplicar o resultado de um pelo outro aqui, né? Ah, não, meu não deu. 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 3 fatorial, vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 5 fatorial. Vamos lá. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 dividido por 6, né? 3 fatorial dá 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2. Dá para eu simplificar. Esse 6 com esse 6 já era. Esse 5 com esse 5 já era. O 4 com esse 4 já era. 3 vezes 2 dá 6, já era. Sobrou 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4. Eu não faço de cabeça, não. Deu certo, deu certo. Deu, né? 8 vezes 7, vezes 5, vezes 4. 1120. Tá? Então, os dois métodos funcionam. Qual que você vai usar? O que você achar melhor. Eu acabei de te apresentar apenas uma outra possibilidade. Por que que me agrada? Porque você não decora mais nada. Você faz análise combinatória sem decorar nada. Você só se preocupa em resolver o exercício, que já traz dificuldades enormes. E aí você pensa apenas, a ordem importa? É a única pergunta que você vai fazer. A ordem importa? Não. Se a ordem não importa, eu tenho desprezo pela ordem, eu preciso descontar a permuta. Venho ali e desconto a permuta. Né? Então você sabe o PFC e aí você já sabe a combinação simples. Professor, não gostei desse método, não entendi. Vamos seguir a formulinha. A maioria dos meus alunos, eu não sei porquê, prefere a formulinha, né? No cursinho, pelo menos no cursinho que eu dei lá, já sabiam a fórmula, eles achavam mais prático, que já conhecia e tal, preferiam seguir o método da fórmula, tá? Então fica aí a opção para cada um. Próximo exercício. Vou apagar isso aqui. 12 pontos distintos dispostos no plano. 5 dos quais estão numa mesma reta. Isso aqui é muito comum, e apesar dele ser do ITA, ele aparece muito em Olimpíada. Você pega aluno que faz cursinho de Olimpíada, ele resolve isso aqui rápido. Tanto é que eu passei de tarefa o exercício 369, que é também a mesma ideia, que é o do cubo. Ele é até mais simples, eu peguei esse do ITA que ele é mais complicado um pouco. Considere 12 pontos distintos no plano. 2 dimensões, 5 dos quais estão numa mesma reta. 5 dos quais numa mesma, então eles são colineares. Vou até desenhar aqui, ó. Já vou fazer o desenho. 5 colinear. 1, 2, 3, 4, 5. São colineares. Os outros 7 não são, né? Qualquer outra reta no plano contém no máximo 2 desses pontos. Ou seja, qualquer outro, eu vou fazer uma disposição dos pontos aqui, onde, tirando esses 5 aqui que são colineares, nenhum dos outros eu consigo formar uma reta com 3 pontos. Né? Porque no máximo 2. Então, nenhum das outras disposições aqui dos pontos conseguirá ter 3 pontos na mesma reta. Então, vamos fazer mais ou menos aqui. Ó. Ver se eu consigo fazer uma. Vou pôr um ponto aqui. Se eu traçar uma reta sobre eles, ó, sempre no máximo 2, né? Esse ponto que eu pus aqui. Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Eu vou dispondo mais ou menos bagunçado, né? Deu uma bagunçada aqui, mas dá. Esse ponto aqui, sei lá, preciso pôr ele aqui de uma maneira que eles não fiquem alinhados. Sei lá, aqui
Aqui vai alinhar. Aqui não. 4. Vou pôr mais ou menos, mesmo que fique alinhado, mas você já sabe por conta do tempo, senão eu não vou conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Essa disposição desses 7 aqui, eles não podem estar alinhados com 3 pontos. Se você traçar uma linha, não pode estar alinhado. Eu não estou com tanto tempo assim para poder fazer isso bonitinho, tá? Apenas esses daqui é que podem estar alinhados 3 pontos ali ao mesmo tempo, tá? O restante não. Porque o exercício diz para mim que apenas aqueles 5 ali são colineares, o restante só 2 a 2. Vou pegar ali que eu peguei a coisa errada. Bom, com esses pontos distribuídos, o que ele quer? Quantos triângulos podemos formar com os vértices nesses pontos? Quantos triângulos podemos formar com os vértices nesses pontos? Para formar um triângulo, eu preciso de 3 pontos. 3 pontos não colineares, né? 2 a 2, tudo bem, mas o terceiro não é colinear. A ordem dos elementos não importa. Por exemplo, se eu pegar ele aqui, ó, mudar de cor, juntar esse aqui com esse, ou seja, o ponto 1, ponto 2, e juntar com esse outro aqui, ponto 3. Formei um triângulo. Mas se eu, ao invés de pegasse 1, 2 e 3, pegasse aqui 1, 2 e 3, inverti a ordem, né, que eu peguei, eu formei o mesmo triângulo. Portanto, a ordem que eu pego dos vértices não importa. Então, eu tenho desprezo pela ordem. Se trata de combinação simples. Desprezo pela ordem. Ok. Para eu formar triângulos, eu preciso de ligar 3 pontos. Se eu tenho 12, a minha combinação total, 12 pontos combinados 3 a 3. Dos 12 pontos, eu preciso combiná-los 3 a 3. Aqui, aqui e aqui. Outro. Esse aqui com esse aqui e volta para cá. Formei outro triângulo. Ou seja, eu preciso combinar 3 a 3. Sem repetição, então eu vou usar a fórmula de combinação simples. Porém, nesses que são colineares, eu conseguiria formá-los aqui, ó. Juntar 3, nessa contagem aqui de 12, 3 a 3, está incluso esses 3 colineares. E esses 3 colineares aqui não formou um triângulo. Então, eu preciso subtrair o total de ligações que eu consigo fazer entre esses 3. Entre esses 5 aqui. Então, eu subtraio a combinação desses 5 pontos combinados 3 a 3. Vou explicar de novo. Eu tenho 12 pontos e eu vou combiná-los 3 a 3 para poder formar os triângulos. Vai me dar todas as ligações desses 12 pontos aí. Porém, esses 5 aqui de cima, ao ligar 3 a 3, eles não formam um triângulo, porque eles são colineares. Então, essas ligações colineares aqui, eu preciso descontar. Então, eu vou contar aqui quantas ligações eu consigo com esses 5 pontos. E aí, do meu total de ligações, eu subtraio essas aqui, colineares, e aí eu tenho a quantidade de triângulos que eu consigo formar. Deu para entender a ideia? Sim ou não? Deu. Beleza. Então, ó, 4 minutos para cair esse negócio aqui. 12 fatorial dividido por 12 menos 3, 9 fatorial e 3 fatorial. Formulinha.
menos 5 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. E o 3. Vou deixar para vocês calcularem, que não vai dar tempo para mim aqui, mas a continha tem que dar 210. 210. Bom, então, ideia de novo do problema. Tenho 12 pontos, sendo apenas 5 colineares, onde eu consigo juntar 3, né? Formar 3 aqui. Todos os outros, ao alinhar, eu não consigo juntar 3 alinhados, 3 colineares. Não consigo, apenas com aqueles 5 lá. Quer saber quantos triângulos eu consigo formar? Beleza, então dos 12 pontos eu preciso ligar 3 a 3. Então, combinação 12, 3 a 3. Porém, daqueles 5 que são colineares, ali eu também estou ligando 3 a 3. E eles não formam triângulos. Então, eu preciso subtrair a quantidade de ligações 3 a 3 que eu tenho ali. Então, combinação 5, 3 a 3. Ao calcular, vai dar 210. Dúvida, pessoal? Desculpa ficar um pouco rápido, é que senão não dá tempo. Então, acaba ficando um pouco rápido. Depois, se você perdeu alguma coisa, eu vou jogar essa aula para o YouTube e aí você consegue acompanhar lá. Tá? De novo, para ver algum passo e tal. E se tiver alguma dúvida, manda mensagem para mim aí. Gente, tem 2 minutos e 40 de vídeo no Zoom, vai cair daqui a pouquinho. Então eu agradeço a participação de vocês, peço desculpa por essa agitação que é a aula assim, mas infelizmente é o que a gente tem nesse momento. Espero ter ajudado um pouquinho. E aí até a semana que vem então. Tarefinha de vocês, eu deixei o 367, o 369 e o 378. Já está lá no Classroom lá, tá bom? Já está lá bonitinho, é só vocês resolverem esses 3 exercícios e mandarem para mim. Qualquer dúvida, entre em contato. Beleza, pessoal? Obrigado. Beleza. Valeu. Beleza, Valeu, Ronaldo. Até semana que vem. Tchau, Obrigadão. Ronaldo. Ronaldo. Tchau.